E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi. Nada, né? Hoje, Nada, sem nenhum Com comentário. Com essa barba de Che Guevara. Agora eu quero ver quando chegar ali na outra parte. E você tá de azul? O que é isso? Hã? O que quer dizer esse azul? É coligação? É o lado. Azul é O falta de... STF bloqueou agora essas Azul coligações loucas, viu? Azul é falta d'água em casa. É. Pra lavar, eu uso o que tem. Isso é pra você lembrar de quando o céu era azul, porque agora é só fumaça, Só né? fumaça. Só que Misericórdia. Eu tô me sentindo nos tempos da faculdade. É só fumaça pra... Misericórdia. O programa vai continuar a apresentação, hein? Isso passa meio-dia, gente. Literalmente já começou pegando fogo. Misericórdia. nosso amigo Rick, E aí, pessoal, tudo bem? O adjetivo que vai... Agora é a hora. nosso magnífico, Magnífico, magnânimo. magnânimo, magneto, Apoteótico. Não, para. Pato Samuel. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Meus amigos, o bom do YouTube é que você pode pausar a missa e depois continuar. É, É o que vamos fazer hoje. É porque falamos demais no último, né? Voltando, então, na nossa homilia. Como é que continua a nossa missa, então? Homilia. Podia começar a explicar pela palavra, né? Homilia. A homilia tem esse sentido de conversa, de diálogo, né? Então, a homilia traz a acepção do termo é isso, né? De um diálogo familiar, de um aprofundamento. Então, daí vem essa ideia homilia, homilética, essa ideia de uma explicação da palavra. E não é um momento catequético. Não é um momento catequético, porque porque vou dar um exemplo aqui que ele é um pouco perigoso, mas eu vou procurar deixar sutil. Uma homilia catequética é tipo quando você está naquele momento de intimidade com uma pessoa e pergunta assim: foi bom para você? Ela fala assim: foi. Ou não vai falar nada, né? Porque foi bom ou não foi, né? Então é isso, tem coisa que fica chato quando você explica, porque não é para aquele momento, entende? Então o objetivo da homilia não é falar sobre catecismo, sobre doutrina, ela respira elementos doutrinários. Ela pode ter ali, tangenciar questões catequéticas, mas o grande objetivo da homilia é fazer um aprofundamento do texto, uma mediação do texto, uma hermenêutica do texto. E, antes de tudo, é isso. Agora, se eu não me engano, acho que foi o Papa Francisco que falou que uma homilia boa são 7 minutos, não é isso? Ele falou isso, né? E aí é um problema para os bispos, porque os bispos falam muito, via de regra. Mas E é porque aí- a maioria tá tão velho que ele não tem força para continuar falando. É por isso. E entre nós, vai dizer, igual no Santuário Basílica, se eu fizer uma homilia de 7 minutos, eu não consigo preencher 1 hora. E tem dia que eu até preferia falar menos, mas eu acho que isso depende muito. Eu acho que o que é importante é ter uma consciência ali da Assembleia e ver se ela está disposta para aquilo. Então, o próprio padre vai tendo ali uma consciência, né? Acho que nada que é exagerado é bom, mas o padre também vai perceber ali naquele momento. A gente costuma brincar, assim, do ponto de vista retórico e oratório, assim, como é que a gente sabe que na hora de acabar a homilia? Quando o povo começa a fazer o sinal da cruz com o corpo. Começou a fazer para cá, virou para cá, você já sabe que é hora de falar. Isso numa igreja Louva. católica. Numa igreja evangélica é sinal de exorcismo, né? Então, isso, a E gente não tem sente, regra, é tá? sinal de que já tá baixando a coisa. A gente sente ali no momento da homilia por onde a questão vai, por onde você tem que ir, e cada padre pode ter mais ou menos liberdade para o seu gênero literário. Eu, particularmente, quem já escutou minhas homilias sabe que eu sou bastante disruptivo, eu nem sou um modelo propriamente de homileta, mas eu encontrei o meu modelo. Por quê? Porque eu falo aos telhados, na internet, onde o recorte é importante, o impacto também. Então, eu sempre introduzo elementos disruptivos. Então, a minha ideia eu coloco na minha homilia Nietzsche e Pablo Vittar, porque é o gatilho que eu preciso. As pessoas perguntam, mas por quê? Qual que é a relação? Então, e se eu olhar bem, essa é uma tradição luso-brasileira, porque o padre Antônio Vieira fazia isso o tempo inteiro. Ele colocava elementos históricos, filosóficos, né? Estou dizendo que eu copio o Vieira, mas hoje, com muitíssimas proporções, eu entendo que ele faz um pouco o movimento, que eu faço um pouco o movimento que o Vieira fazia, que é fazer uma mediação do texto bíblico que passe pela sua atualização do texto, colocando iscas no texto, elementos que são interessantes e disruptivos, como a primazia, claro, evidentemente, da palavra, né? Porque o centro é a palavra. Interessante. Automaticamente. Agora, só dando um passo atrás aqui, voltando um pouco. No último episódio nós falamos Vai sobre... faltar tempo, hein? Obrigado. Não, agora nós estamos com tempo. Falamos sobre ano par e ano ímpar. Uhum. Esse ano par e ano ímpar é aquele mesmo esquema do ano ABC?
Não, ano par e ano ímpar é olhando o número final do ano normal, corrente. Calendário Então, por comum. exemplo, 2024 é um ano par, então tem leituras para esse ano. Aí 2025 será um ano ímpar, tem leituras para isso. No caso do ano A, ano B e ano C, é um rodízio contínuo. Você vai fazendo rodízio. Ano A, ano B, ano C. Ano A, ano B, ano C. Ano A, Tem a ano ver B. com o ano também? Ou Não, não vai coincidir, né? Talvez só naquela questão, tipo, a numeração, tipo assim, tipo Olimpíada, né? Que, tipo assim, como são de 4 em 4 anos, sempre vai ser, tipo assim, igual 2024, aí a próxima vai ser 2028. Então, é um número que tem relação com 4, com 8, entendeu? Você que haja uma guerra aí entre Isso, coisa e exatamente. outra? Entendi. Eu queria trazer também a questão da palavra, né? A importância da palavra de Deus, que, como eu disse no último episódio, a segunda presença de Deus de fato ali na missa, né? E a palavra, ela tem muito significado para a gente. Se você for na tradição judaica, se você for na própria tradição cristã, você vai ver que como um objetivo, Deus nos cria para ter como companhia, como diálogo. Claro. E diálogo é isso, é a palavra. Então, a gente pode ir ao Evangelho de João, né? O verbo se faz carne. Se você vê, até mesmo lá em Gênesis, você vê a ideia de que quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é ficar envergonhado e se esconde, ou seja... Tem medo da tem voz. Tem medo da voz, tem medo de falar com Deus. Então, assim, é Deus que está falando com a gente naquele momento. Quem é leitor tem que... não estou aqui fazendo crítica, mas assim, tem que preparar, tem que ler. É rezar o texto, né? Porque você tem que ter interpretação, tem que ter mise-en-scène. Eu sei que nas comunidades base, a gente já não consegue nem achar um fiel que esteja disposto a servir. Isso os que sabem ler, né? E aí o que acontece? Não é o caso, gente. Cada um dentro da sua realidade. Mas, assim, é importante demais você ter em mente que você está sendo instrumento de Deus. Pela sua voz, Deus está se comunicando aos irmãos. Então, tem que ter muita seriedade. E quem está ouvindo também está ouvindo a Deus. Então... a gente sempre vê essas questões de palma e tudo, se pode, não pode. A gente vai entrar isso num outro episódio. Mas assim, poxa, você acha que um celular não atrapalha muito mais? Uma conversa? Então, assim, eu entendo que é difícil da gente dominar, principalmente que é muito fácil a gente ser distraído. Tem que se habituar. A questão principal é essa. É que nós nos acostumamos com a voz. Então, por exemplo, eu não abro mão, antes de preparar uma homilia, de fazer uma Lexio Divina. Porque é preciso que eu me habitue com os termos, com os conceitos, que eu veja o que se repete, o que o texto insinua. Se eu não converso com um amigo, eu estranho. Então, se durante toda a semana eu não tenho experiência de encontro com a palavra, se eu não rezo, se eu não estou diante de Deus, não vai ser no domingo que eu vou encontrá-lo. A ovelha desaprende a ouvir a voz do pastor. E fazendo uma conexão com o que você disse no último episódio, fica a sensação, às vezes, dentro da igreja, principalmente para quem não está ali conectado, que é um agacha, senta, levanta, joelho. Agacha, senta, levanta, joelho. Então, assim, a própria homilia, ela já é sentada para você ficar confortável, para não ficar desconfortável. Assim, e quem nos ensinou a isso foram os protestantes. Exato, que trouxe os bancos, né, para dentro das igrejas. Hoje então, eles assim... a placa caiu de novo. Mas chutaram ela. Então, assim, assim como você falou de ficar de pé, a prontidão, quando a gente chega na igreja, fazer a genuflexão lá, o joelho direito, ir lá, cumprimentar o dono da casa, além da harmonia que se faz na palavra, há também uma harmonia corporal. Tudo na missa, ele é pensado, não é aleatório. Tudo ganha uma dimensão e uma profundidade que se a gente pudesse ter uma catequese, a gente ia ficar maravilhado com aquilo que a gente está experimentando. Aí é como você falou, né? Você acharam até que era brincadeira. Né? Você falou, as comunidades básicas, a leitura. Eu falei, mas tem gente que não sabe nem ler. Sim, não, é verdade. Tem muitas pessoas, não só nas comunidades de base, mas em várias igrejas que
simplesmente vão indo no fluxo. Não vou, eu vou te dar um exemplo. Repetindo aquilo sem sentido, porque a gente não Meu entende. pai estudou até a 4ª série, tem muita dificuldade em ler, ele é doido para ler, mas ele fica travado por essa dificuldade. Mas aí... Eu penso que a questão é mais profunda e até, claro, nós depois podemos abrir um programa para aprofundar isso. Muito mais que catequese, é importante mistagogia. O que eu estou querendo dizer que é mistagogia? É uma ótima palavra. Que a pessoa seja introduzida no mistério, porque no momento que você é introduzido no mistério, aquilo transpira. Ótimo. Então não é só sobre conhecimento, só sobre catequese, saber que se pode ou não pode. Inclusive, hoje tem muitos grupos mais conservadores que só pensam a missa nessa perspectiva. Exatamente. Quer me matar de raiva, me chamar para falar de liturgia, e quando eu abro, faço uma pergunta. A primeira pergunta é, pode ou não pode palma? Eu falo assim, pode bater o que você quiser. Aí a pessoa fala assim, mas você imagina batendo palmo no Calvário? Eu falei assim, você imagina Palestrina no Calvário? Nossa Senhora chorando e alguém gritando, glória in excelsis Deo? Então, não é uma questão de, entende? É uma questão de você entender a estrutura do rito, ter sensibilidade e parar com essa coisa de... ai, meu Deus do céu, é uma polarização. Mas isso é como eu falei. Ai, dá uma preguiça. Elas não entendem a estrutura. Mas eu gostei Elas muito só do que você estão trouxe. repetindo. Repete aí, é mistagogia, né? É a ideia de... É uma arte de levar introduzir ao os mistério. fiéis ao mistério da liturgia e conduzir Isso eles. não passa apenas pela questão de você ficar explicando o tempo inteiro, mas a maneira como você conduz. Então, por exemplo, a entonação do padre, como ele celebra, a maneira como a liturgia está disposta, a preparação, isso é mistagogia. Então, é como... Gente, pensa, por exemplo... Alguém, já ouviu falar de alguém que diz assim, mas onde é que está o manual do namoro? Como é que eu sei, como é que eu faço, como é que eu não faço? Existe? Nossa, existe. Entendeu? Bota na Entende? banca que vai- Eu vou dar um exemplo aqui mais uma vez muito direto, porque a linguagem mística é esponsal, depois podemos falar num outro encontro sobre espaço litúrgico e por aí vai. Pense, por exemplo, na intimidade de um casal. Tem um roteiro para dizer sobre o que é uma união sexual de um casal? Você aprende tentativa, erro, falha, intimidade e por aí vai. A missa é a mesma coisa. Nosso problema não é falta de catequese, é falta de experiência. O padre geralmente não sabe ser um paraninfo. Ele não sabe porque ele não está em contato com o esposo. Então, se ele não está em contato com o esposo, ele não sabe ser amigo do esposo. Eu posso trazer também... E não sabe conduzir até a noiva. A questão dos dons, porque talvez, mesmo que eu tenha a vontade de cantar, eu não tenho afinação. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você for lá em Romanos 12, ou Coríntios 12... Coríntios, né? Você vai conseguir ver na passagem como que ele demonstra o que é o corpo, qual que é a importância de cada membro. Isso precisa de mais do que conhecimento. Sim, precisa sem de dúvida. Experiência. Mas assim... E o nosso povo não é como eu introduzido. Mas é porque todos são importantes. Quando eu coloquei- Cada membro que está ali dentro ali é importante. Todo mundo faz um pequeno trabalho e está servindo, já te dou a palavra, e aí conecta-se nesse corpo, entendeu? Então, assim, mas eu acho que a sua lógica é muito coerente, porque se surge, né, o Porque era assim que era feito, porque era assim que era feito. Mas- No início da igreja não tinha manual razão. de funcionamento. As pessoas eram introduzidas, iniciadas. Mas o dom Cristo, por favorece exemplo- também, né? Hã? O dom vai favorecer, né? Mas em que sentido você fala do dom? De uma música, de uma habilidade. Às vezes a Não, pessoa já é claro nato que em sim. alguma coisa. Mas então é isso que eu estou dizendo. A mistagogia, ela tem a ver com todos esses elementos Entendi. juntos. Ela engloba Ela isso, né? inclui tudo isso. Ela inclui como o mistério é celebrado, ela inclui o canto, a ambientação, a iluminação. Pense, por exemplo, as igrejas barrocas, já repararam que elas sempre têm um paravento? Para que aquilo é o paravento? Aquilo chama-se átrio. É para você entender que ali naquele momento há uma transição entre o que vem de fora e o ambiente. Aí você entra na igreja, tem é tudo aclimatado. Entra numa igreja, por exemplo, barroca, você vê que ela é mais escura. A luz está projetada para ir sobre o sacrário. Hoje em dia, coloca um azulejo cinza, uma tá lâmpada tudo que certo. sobra, entendeu? Mas é porque não, as como o nossas padre não são falou, mistagógicas. Falta condução. Quando eu coloquei aquele vídeo, né, lá no nosso grupo, eu achei um vídeo muito engraçado. Mas quando a gente vai parar para pensar, né, quando a gente vai ouvir quem que está cantando, você vê que são adolescentes. Faltou ali uma condução realmente. Por isso que colocou lá a introdução do santo um E a piseiro. rigidez não ajuda. A liturgia não é sobre pode e não pode. É sobre respirar a comunidade.
É isso que é o mais importante. Então, todo instrumento musical, litúrgico, surge profano. Surge profano. O órgão surge profano. O canto, o chão surge profano. Tudo é profano. Agora, nós ali batizamos aquilo. A gente pega, respira aquele contexto, como Palestrina, que eu gosto sempre de citar, escutando as músicas que eram cantadas nos restaurantes animadas e às vezes até nos bordéis, ele escuta que diz, isso respira a alma europeia. Ele pega e começa a compor aquilo com textos da Bíblia, com trechos e por aí vai. Então significa que daqui a algum tempo a gente vai realmente ter piseiro na... Eu não diria que piseiro, eu diria que o que é importante é acompanhar esse movimento. O que muitos grupos não entendem, tanto quem está mais à esquerda, mais progressista, ele não entende que a liturgia ela tem um compromisso com a origem, não pode ser ruptura. Então, nós não inventamos a missa, ela não é uma obra nossa. A liturgia é uma obra sagrada, portanto, ela é divina na sua essência. Mas essa atualização pode corromper? Assim como também a rigidez pode. Assim como também a rigidez pode. Eu acho que hoje, por exemplo, você pensar que a missa melhor é a missa de sempre em latim, é corromper isso. Nós falamos lá, missa tridentina é coisa de 600 anos, gente. Jesus não rezava em latim. Nem a primeira geração da fé cristã. Nós temos uma tradição de 1.500 anos antes de Trento. Então, dizer que a missa em Trento é a missa de sempre é um anacronismo terrível. Você está pegando um texto da história da igreja e jogando no lixo. O que o rito ambrosiano tem de tridentino? O Domo de Milão celebra lá de costas, Eu posso dizer que a primeira missa foi ministrada por Cristo, né? Então, que ele é claro. O cordeiro, né? Então, não pode dizer que é a missa de sempre. Então, tem os anacronismos. A liturgia tem que articular as duas coisas. Essa dimensão é tradicional, o eco da doutrina apostólica, porque nós não inventamos a fé e a liturgia é, antes de tudo, uma obra divina. Mas, ao mesmo tempo, também ela tem que ter adequação, correspondência à época, dinamismo. Porque ela não pode perder a sua origem, mas ela também tem que continuar dizendo. Essa que é a questão de João 23, quando ele convoca o Vaticano II. Nós estamos falando bonito, mas falando para quem? Vamos chegar no credo, então? Vamos. Vamos ao credo. Profissão de fé. O credo é o momento onde nós simbolizamos, não é por isso que ele se chama símbolo apostólico. O que era o símbolo? No mundo grego, quando não tinha verificação de 2 fatores no WhatsApp, como é que ia saber se a mensagem estava sendo enviada corretamente ou não? Pegava-se uma peça, quebrava, e eu ficava com uma metade, você ia para longe e ficava. Se alguém tivesse que mandar uma mensagem em seu nome, ele traria a peça, é o símbolo. Então, essa é a ideia da conexão. Depois dessa experiência dos ritos iniciais, da escuta da palavra, do encantamento da homilia, eu vou procurar conformar a minha vida com aquilo que eu creio. Então, por isso o credo. É ali aquele momento onde eu tomo consciência de que aquilo que eu creio deve balizar a minha vida. Então, esse é o objetivo do creio. É próprio do domingo e também da solenidade. Simbólico. Tem mais de um, né? São 2, né? O mais antigo é o niceno-constantinopolitano, que é aquele onde se está, de fato, a fórmula do credo de Niceia, com algumas alterações que a igreja fez, né? E por isso os ortodoxos brigaram conosco, mas nós contamos essa fofoca depois, né? Por isso que eles se acham ortodoxos, porque nós colocamos alguns elementos ali que eles acham que não são bons de colocar. Fica a curiosidade, depois explicamos num outro programa, né? Chamado Partícula Filioque. E tem o apostólico, que é aquele mais breve. No Brasil, porque os padres são mais preguiçosos, a tendência é rezar mais o apostólico e, em algumas circunstâncias, o niceno. Mas era para ser o contrário. Mas sabe o que eu acho legal? Se me perguntarem assim, e aí, Richard, em que você crê? É rezar o credo. Claro. Rezou o credo, você resumiu para qualquer pessoa. Então, se alguém te perguntar... Quer ler um resumão da nossa... É o resumo. Né? Se perguntarem para você amanhã em quem você crê, você fala, eu creio nisso aqui, ó. É um manual de funcionamento. É um bom uma fórmula que parte da fé. É uma receita de... É o que somos, para que viemos, para onde vamos. Isso, exato. Perfeitamente. Gasto. Bonito, hein? Católico. Olha só, essa meu música Deus pode do céu. Cantar? Nossa Senhora. Essa pode cantar? Como o Mateus disse, desse corpo saíram 7 demônios. É alfabética para não tropeçar. Tudo organizado. Até meus demônios saíram alfabéticos. Mas é isso, exatamente. E depois vem as preces, né?
As preces é o momento onde a nossa palavra se torna oração, que é a perspectiva da Lexio Divina, né? Nós lemos, meditamos e aquilo se faz oração em nós, é o último momento da Lexio Divina e que prepara para a apresentação dos dons ou das oferendas, que não é ofertório, no sentido estrito, porque o ofertório da missa é o momento por Cristo, com Cristo e em Cristo, porque a única coisa que interessa ao Pai é o Filho como vítima oferecida. Ali é a apresentação das oferendas, que são recebidas como um contributo da comunidade, sobretudo dos dons do pão e do vinho, que são fruto da terra e do trabalho humano. Essa é a oração, inclusive, que o padre faz, que ao serem apresentados, vão se tornar o pão da vida e o vinho da salvação. Então é bonito, porque os materiais da Santa Missa, eles envolvem duas dimensões importantes. Os dons de Deus, que tudo cria e distribui com sua bondade, e o trabalho humano, que tudo ali é apresentado e junto se torna a única oferta que interessa a Deus, que é o corpo do seu filho. Né, já que está falando de ofertório, né, para quem já teve a oportunidade de ver uma missa sertaneja... Se é que se existe, né? É uma da coisa para a gente falar, né? E sabe que na hora do ofertório eles levam frutas, eles levam patos, levam tanto de coisa assim. Banana. Aí a pergunta é, tem problema? Não, de maneira nenhuma. Tanto é verdade que ainda hoje há um resquício disso. Por que o padre lava as mãos naquele momento ali? Porque antes se recebia frutos, então ali era para lavar a mão mesmo. Depois se torna simbolicamente, né? No sentido de purificação de pecados e por aí vai. Mas no sentido aí de, igual a galera, os mais tradicionais gostam de falar que são abusos litúrgicos, de fato é um abuso. Não necessariamente, o ideal é que tudo que for apresentado nas oferendas fique lá. Então não há problema nenhum apresentar dons. Tanto que no Vaticano se faz isso, os meninos entram até fantasiados. É uma coisa interessante, isso me deixa pé da vida. Porque quando a gente coloca o menino de sertanejo, aí não pode, porque não sei o que, heresia. Os papas recebem, já viu? Na época do Natal, fantasia, os meninos lá colocam a coroa, aquela coisa toda. Sim. Por que pode entrar com a coroa dos reis lá que mataram africanos e não pode entrar com um turbante? E deixa eu entrar na porta. Que é símbolo mais opressor e maldoso, diabólico do que uma coroa real? É. A coroa da Inglaterra até hoje tem aquela safira, que é um símbolo de opressão imperialista. Aí a gente coloca uma roupa aqui de africano, aí fala, não pode, porque é heresia. Mas vocês usaram duas palavras diferentes. Você falou o ofertório e ele falou oferendas. A apresentação das oferendas, porque o ofertório é o por Cristo, com Cristo em Cristo. Então, ali o ofertório da missa. O ofertório é depois. É só o por Cristo. É porque você tem que ofertar alguma coisa. Porque a gente tem essa naturalidade de falar, vai entrar o ofertório. Não é. O ofertório está lá. Isso, é a doxologia que é o ofertório. Que é o único que oferta ali naquele momento, o sacrifício é o padre. E eu queria voltar nas preces rapidinho, só para dizer também que a prece também leva as intenções da comunidade. Dos governantes. Há uma ordem, começa pedido pela igreja, pelos governantes, alguma intenção local, intenção específica, há um critério para a composição das preces. Há um livro, inclusive, que tem uma prece para cada dia, mas a maioria de nós não conhece isso, né? Mas na Serra da Piedade, por exemplo, tem uma prece para cada dia. Você fala na liturgia diária? É porque não na liturgia diária. A liturgia diária está um pouco mais à esquerda. Tô brincando, mas é porque o ideal é que a prece ecoe a palavra. Então, ela também tem que ser uma composição orante. Então, há um livro, inclusive, bem fechadinho, bonitinho, você tem uma prece para cada dia, porque ela tem que ecoar o que foi tratado na liturgia da palavra. Mas eu posso trazer também aquilo que é local. Não posso? O problema que é uma necessidade da comunidade que vive aqui. O problema é que se você abre para poder falar, as pessoas começam. Como, por exemplo, numa missa, uma celebração lá na Catedral Cristo Rei, né? Aí Dom Ramon fez aquele silêncio, aí a mulher gritou assim, abaixa o governo Zema. Agora eu fiquei... Senhor, escutai as nossas preces. Porque ele não toma partido, e é claro, não, ele diz, Senhor, escutai as nossas preces. Então, quer dizer, não confirmando abaixo... Porque foi um sufrágio? Foi um clamor? Foi uma manifestação da pessoa. E ele ali, como bispo, não é que ele está referendando. Dom Ramon não tem partido político. Mas ali, naquele momento, ele entendeu que se veio do povo, Senhor, escutai a nossa prece. Olha só. Então, assim, foi um dos momentos mais interessantes que eu já vi. Sangue frio também. Sangue frio. Eu acho que mais do que sangue frio. Inspiração do Espírito. Se cala a boca de alguém, as pedras falam. Vai que é função do bispo dar a voz ao seu povo, ué.
Show. Então, ué. Davi tá liberado. Não, ia fazer uma imitação do Zema. Não, melhor não. Né? Então, para além da questão pessoal. Mas aí, prosseguindo, vamos lá. Para dizer rapidamente ali da apresentação das oferendas, né? Tem simbologias muito interessantes. Nós não vamos esgotar tudo aqui, depois nós voltamos a falar sobre isso, prometemos, né? E depois para casa é a missa, né? E a missa também, né? Então, ali, por exemplo, abre-se o corporal, né? Que é um indício do sudário do Cristo, o ideal que seja um material. As alfaias, né? Que são as alfaias, né? Coloca-se o sanguíneo, que é aquele paninho, aquela tirinha, usada sobretudo para o contato com o sangue do Senhor. E para dizer objetivamente, o que nós temos ali? 2 elementos principais. Ali aí a gente já está na preparação para a oração eucarística. Preparação né? das oferendas. Aí pega-se ali o pão, né? Já estão na liturgia eucarística. Isso, a segunda parte da missa. A liturgia eucarística começa no momento em que se diz o amém das preces. Porque isso, nosso Senhor, amém. Termina a liturgia da palavra, entra a liturgia eucarística. Ali, naquele momento, se recebe o pão, né? Faça a bendição do pão. Tem uma oração específica, que não é o caso, mas ela une isso, né? Mas nesse momento que o padre está fazendo isso, está passando a sacolinha. O ideal seria que a gente tivesse todo mundo prestando atenção ali, né? Mas geralmente é o que está acontecendo. Ou então, nas comunidades menores, tá aquela fila para deixar a oferenda lá no Alguns até falam, por exemplo, que poderia ser interessante mudar o momento desse rito, porque, de fato, a maior parte das pessoas não presta atenção no que realmente importa, que é o que está acontecendo ali, né? Mas se deixar só o óbolo nos cantinhos da igreja, ninguém vai lá botar. Hoje em dia, com mais tranquilidade, sobretudo QR Code. Dá mais ibope do que cestinha, dependendo do lugar. Nós estamos finalizando. Depender do lugar. Daqui a pouco vai ter a maquininha. Da apresentação das oferendas, o que chama atenção... É mais ou menos. O que chama a atenção é o vinho, né, com aquela gotinha de água, que significa a nossa humanidade que é imersa na divindade do Cristo. Não é para dar enfraquecida no vinho. Não. Inclusive porque ele é muito forte, muito doce, porque tem que se conservar fora da geladeira. Tem um teor alcoólico muito alto e é muito doce, que é feito para conservar, né? Então não dá para dar uma golada, senão Não dá, né? glicose... Se o padre, por exemplo, tiver alguma questão com vinho... Tem alguma relação com a união hipostática? De tipo, a unidade ali do sangue? Não união hipostática, mas a nossa humanidade imersa na divindade do Cristo, Ótimo, né? Entendi. É a oração, inclusive, que o padre faz. Uma vez eu ouvi um padre dizendo que o vinho representa o sofrimento e a gotinha de água como é que é a nossa, não é a nossa humanidade, as nossas alegrias, uma coisa assim. Criatividade selvagem, a gente chama isso. Tem um bagulho assim, Não, tem o esse que está negócio. escrito na fórmula é pelo mistério dessa água, desse vinho, seja-nos dado participar da divindade do vosso Filho, que assumiu a nossa humanidade. Então, ali é um símbolo da nossa humanidade, naquilo que ela é como um todo, imersa no grande mistério da doação do Cristo, que é o fruto da videira. E aí você Que vai... é a videira. Você vai lavar as mãos. Isso. E aí vou te entregar a toalhinha, que não é toalhinha, é Mano Sérgio. Isso. Entrega o Mano Sérgio, né? E ali, Mano Sérgio? Mano Sérgio, um pão para mão, um pano para a mão, né? E isso simboliza o quê? A disposição que o padre tem que ter de uma vida reta, íntegra e pura, porque ele vai oferecer o sacrifício em nome do povo, né? Mas antes era para lavar a mão dos badulá que entrava. Aí só botou essa coisa filosófica, bonita. Mais abstrata. Porque na liturgia, é por isso que eu falo, as pessoas às vezes falam assim, mas está introduzindo elementos na liturgia. Às vezes é recepção popular. Por exemplo, quando nós ali no momento da comunhão falamos, Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada. Isso nunca foi orientação da igreja. O povo começou a repetir, o Brasil assimilou. Já viram isso no Vaticano? Alguém dizer isso? Não tem, né? Resposta à oração eucarística? Não tem. Então, são elementos que vão sendo assimilados pela liturgia. Tem um elemento que foi assimilado, pelo menos de onde eu vim, que teve um bispo que chegou que cortou. Eu sei que eu vou adiantar um pouquinho o assunto, mas é porque de onde eu venho tinha-se o hábito de se abençoar também um pão. E esse pão era dado ao fim. Um pãozinho mesmo, pão. Pãozinho doce, né? E cortava assim. Aí teve um bispo que chegou e proibiu isso, porque disse que não pode haver dois pães, do ponto né? de vista Dois símbolos. Do ponto de vista da sensibilidade, nós podemos dizer que talvez ele tenha sido intempestivo. Mas do ponto de vista do bom senso litúrgico, ele está coberto de razão, porque se não é simulacro de sacramento. Então, eu um dia, se chegar a ser pároco, né, o padre em paróquia, eu não sei, acho muito provável que seja rápido, enfim, por outras obrigações, eu pretendo dar chocolate no fim da missa. Pão, não.
Bala e chocolate. Porque aí demarca muito bem que não tem nada a ver com o que está sendo celebrado ali. Porque a missa, ela não é uma... Ela... São da minha. Não, com todo respeito... Exatamente. Com todo respeito, que são santos católicos, que o pessoal levou para eles. Mas com todo respeito aos padres que fazem missa para as crianças, não existe isso, gente. Não existe isso. É bom... Ali a catequese, aquela coisa toda, que coisa maravilha. Acho bonitinho o padre sentar lá com o povo, por aí vai. Mas, na minha opinião, aqui, muito pessoal, tá? Eu acho que o ideal é introduzir no rito. Que a missa não é para criança, para adolescente, para velho. A missa é para a igreja. Então, eu, particularmente, não vejo com bons olhos. Eu acho que cada espaço pede seu lugar. Então, é claro, hoje, as dificuldades, às vezes é o único momento que a criança está lá na igreja, mas eu prefiro muito mais um cantinho do céu, prefiro muito mais uma catequese bem trabalhada e uma missa sendo missa. Porque a missa, quando você começa a introduzir elementos mais externos a ela, depois você paga um preço. Porque tem gente que vai dizer, essa missa é chata, né? Aí a criança, se ela começa a identificar que tem missa boa e missa chata, perdeu o foco. É bom senso, discernimento. Né? Eu acho. Mas não estou dizendo que eu vejo com maus olhos o padre que senta lá para conversar com os meninos. Eu, particularmente, não converso com criança assim quando o assunto é um assunto universal. Até mesmo porque eu não sei se as crianças gostam de ser tratadas assim, não. Eu gosto de conversar com criança como eu converso com alguém que eu entendo que tem nível intelectual. Então, eu não converso com criança com vozinha fina, aquela coisa toda, não. Agora, é diferente, por exemplo, de uma apresentação musical, teatral, claro. É uma outra coisa. Aí você vai lá, senta lá, Cláudia. Mas naquilo que diz respeito ao âmbito litúrgico, eu acho que é preciso um pouco tomar cuidado com o lúdico. Aqui é uma opinião muito pessoal, tá? Sem nenhum demérito a quem faz o contrário e também com muito respeito. Acho muito bonito, vejo, curto, me emociono. As crianças trazem coisas muito interessantes, mas eu penso que é uma faca de dois legumes. Vamos lá, lavamos as mãos. Lavamos as mãos. Aí, se tiver incenso, o padre vai incensar o altar, né? Trazendo ali aquela dimensão. Aí todo mundo espia, nariz fica ruim. Do Salmo 140, das orações que sobrem como Mas, olha só, é porque a missa também ela precisa ativar os 5 sentidos. Claro. As flores estão ali para trazer beleza ao nosso olhar. O incenso é o olfato, a música. Então, tudo é integrado, entendeu? Então, assim, eu sei que para uns vai falar, nossa... A galera dá uma exagerada, né? Nossa Senhora. É acólito que gosta de Mas tem uma lógica ali com o turíbulo também, não tem? Que é 1, 2, 1, 2... Esse programa não vai acabar, não. Não tem essa lógica? Tem. Papo Sacristia. Porque senão a galera fica lá achando que... São 3 Tocando dutos. vaca, Que né? vocês que já foram coroinhas que estão assistindo o nosso Papo de Sacristia aí, que eu tenho certeza que tem muitos, deixem nos comentários se alguém já fez aquela bendita piadinha. Fulano, sua bolsinha tá pegando fogo. Coloca isso, já ouviu São 3 essa merda de piada. ductos e 2 ictus, quando nós estamos... 3 ductos e 1 ictus, quando nós estamos nos referindo a Deus ou alguma coisa relacionada diretamente a Ele. Então, nós fazemos 3, 3, aí um para cá. 3, 3, um para cá. 3, 3, um para cá. Quando são imagens, por exemplo, ou alguma coisa que ali reporte, por exemplo, a um santo, uma relíquia e por aí vai, aí são 2. 3, 2. Exatamente. 2 de 2, né? Então, para dizer da diferença do culto de hiperdulia, né? Aliás, de latria, que é o culto a Deus, e o culto de dulia, que é o culto aos santos. Então, demarca-se ali, né? Segue o jogo, Marcos. Seguindo, então, nós temos, depois desse momento, o contrato, vamos chamar assim, né? Que é aquele momento onde o padre conclama o povo, dizendo, orai, irmãos e irmãs, para que, aí pode dizer, o meu, vosso sacrifício, para que trazendo ao altar as alegrias e os cansaços nossos de cada dia, aí todo mundo para levanta. que essa nossa família, esse é o momento de levantar. E aí é um contrato, por quê? Porque o povo vai receber assim, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e uma mudança agora do novo missal, para o bem de toda a sua Santa Igreja. Agora tem um A na frente, que o povo não repete, porque os padres não ensinam, e eu também não fico ensinando. Para o nosso bem de toda a Santa Não, era assim, mas agora, depois do novo missal, a sua Santa Igreja, para enfatizar que a igreja de Deus, né? Para dizer, resumidamente, por que é um contrato? Porque ali naquele momento, olha o que o povo diz, né? Receba
ó Senhor, por tuas mãos, sacerdote, este sacrifício, para a glória do seu nome, que é o nome de Deus, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ali naquele momento o povo está dizendo, olha, nós podemos oferecer um sacrifício na perspectiva do nosso sacerdócio batismal. Agora nós o autorizamos a oferecer em nosso nome aquele que é o sacrifício próprio dos ministros. Então, ali, a partir daquele momento, o padre deixa de dialogar mais diretamente com o povo e passa a dialogar com Deus Pai. Vem o prefácio, com aquelas 3 preparações iniciais, né? Que o Senhor esteja convosco, manifestando o desejo de estar no meio de nós, corações ao alto, né? Para dizer desse movimento da liturgia, que é sempre uma obra em direção a Deus, né? Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Quer dizer, toda a nossa vida pede uma justiça. Nós somos feitos para quê? O lugar do copo é em cima da mesa, não embaixo da mesa e por aí vai. Então, quando os fiéis dizem, é nosso dever e nossa salvação, está dizendo que o grande sentido da vida é dar glória a Deus. Aí o padre diz, é verdade, é justo e necessário. Então, concorda com o povo e vem o diálogo do prefácio. O prefácio sempre retoma o sentido do que a liturgia vai tecendo. Então, se é uma missa da Virgem Maria, então as leituras vão apontar para isso e o prefácio vai aprofundar ainda mais, agora em perspectiva eucológica, ou seja, como a liturgia ajuda na maneira como ela é celebrada a aprofundar o mistério da fé. Você beber uma água e pegar um fôlego. Claro. Se a gente prestar muito atenção, é só focar e prestar atenção no que está sendo dito, a gente vai conseguir entender claramente. Corações ao alto, eleva teu coração, desliga desse mundo, eleva. Então, assim, parece simples, mas é de suma importância essa conexão que a gente tem que fazer. É, Deus e o diabo moram no detalhe, já lembrava o Talmud. Então, é por isso que eu falo que a missa ela é própria para iniciados. Se a pessoa não estiver ali, é como um casamento, gente. O casamento, se você não tem amor, não tem afeto, não tem gentileza, não tem reciprocidade, todo rito é um inferno. Você imagina se acordar de manhã do lado da mesma mulher, nem sempre ela está bonita, nem sempre está você, e aí aquela obrigação, aquela coisa. Se você não entende a força do rito, como é que um bom dia é importante? Como é que o amor se tece ali naquele gesto de fazer café um para o outro, ou de ir para fora e colocar o lixo, fica um peso. A missa é a mesma coisa. O rito tem que ser mediador do encontro. Se você não está atento, Deus e o diabo moram no detalhe. É como em qualquer relação. Boa. Se você não está aberto, se você não está ali entregue, fica sem sentido, é um saco, um peso, né? Aí vem o diálogo do prefácio, depois o prefácio termina com o santo, que é o momento mais alto da missa, na perspectiva de que ali se dá o mistério da comunhão dos santos, né? Como assim comunhão dos santos? Porque no momento em que se canta o santo... E tem que ser 3 vezes mesmo? É porque Deus é 3 vezes santo. E também não existe... O hebraico não tem hiperlativo, então santíssimo o santíssimo você não fala. Você santo, fala santo. Que é kadosh, 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 no hebraico. Ali naquele momento, o que é o santo? É um rasgo que você tem na eternidade. É como se rasgasse um buraco ali no véu do céu e aí a gente tem acesso àquilo que os anjos dizem continuamente. Então ali quem está unido? Está unido a igreja peregrina que somos nós, a igreja... a igreja purificante, que é o purgatório, e a igreja gloriosa no céu. E se você for mais progressista, né? Se você for mais à direita, a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Então estão unidos. Os 3 estamentos da igreja estão unidos. Nós, aqueles que já partiram e estão no purgatório, e aqueles que já partiram e estão na glória do céu, né? Pode falar. Manifestou alguma coisa? Tá nervoso aí? Tá nervoso? Eu vou falar dos que já foram, dos que já partiram. Porque uma vez eu ouvi uma polêmica de que a gente não pode, não deveria fazer oração aos mortos, prece aos mortos, somente naquele momento. E aí, pode, não pode, deve, não deve. Não, nós rezamos pelos mortos. Rezamos pelos mortos. Pedimos a intercessão dos mortos, porque em Cristo todos vivem. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos invocar os mortos na perspectiva de pedir a eles para poder vir aqui. Ou, por exemplo, de pedir aos mortos que nos deem os seus sortilégios. É um sufrágio pelas almas do purgatório. Isso. Aí, um sufrágio e também uma comunhão com os santos.
aqueles que já estão diante de Deus face a face. Então, o santo é, pois, precisamente o momento da missa onde você, por exemplo, deve pedir pelos parentes falecidos. Não, e olha a beleza disso, cara. Você saber que toda missa está rezando pelos mortos, pelas almas que estão no purgatório. Isso aí é de um bem, é o mistério de uma da comunhão. riqueza. Ali exato. no santo se fica claro que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então essa que é a ideia. Então logo depois vem as orações eucarísticas, que poucas pessoas sabem, mas são 11 orações eucarísticas. Os padres, por preguiça, geralmente rezam a 2, a 3, né? Às vezes a 5. Mas são 11 orações eucarísticas. Tem uma que sempre confunde os coroinhas. Que é a oração de número 1, que é até uma coisa interessante, que é o cânon romano, antiquíssimo, século III, sobretudo, alguma coisa já rezada por Ambrósio, mas que não é mais antigo que a oração de número 2, que é a mais antiga, que é o cânon de Hipólito. E um problema, porque se nós formos colocar a oração eucarística número 1 no critério da catolicidade, ela peca por uma coisa muito anticatólica, que ela não tem um momento da epiclésia, onde o padre invoca a presença do Espírito Santo sobre os oblatos. Estende as mãos, mas não invoca. Todas as outras têm, onde nós estendemos a mão, porque ali naquele momento nós pedimos ao Espírito Santo que desça sobre as oferendas para que elas se tornem o corpo do Senhor. E a partir daquele ali vem o momento da consagração. Agora uma pergunta aqui de uma ex-coroinha. Na noite que iria ser entregue, ele tomou o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tudo comai tudo e comeis, o meu corpo que será entregue por vós. Para que ele ensina? Coroinha ou padre? Para que o quê? Coroinha ou padre? Para que ele ensina? O sino, eu já fui coroinha. o sino, ele tinha uma dimensão antigamente, porque nas igrejas antigas, por exemplo, o povo, as igrejas de Ouro Preto, isso fica claro, por exemplo, a igreja do Pilar, né? Aquele formato octagonal, as mulheres ficavam escutando a ladainha do padre, o rito sem entender nada, na hora do sino o pessoal sabia que tinha que entrar. É para chamar... poder chamar a atenção. Atenção mesmo, é para muito despertar bonito, o sinal sonoro, mas hoje não é necessário. Não é. Mas eu acho que tem uma beleza ali. Tem uma mise-en-scène, tem uma coisa elegante, né? Sobretudo quando ele é bem tocado. Sim. Quando é aquela coisa que toca e não para. O sininho tem bem um porquê de existir. Tem o porquê no sentido de despertar a consciência para a solenidade daquele momento. Foca aqui. Seu trauma com sino é da escola. Não tem nada a ver com... Você está confundindo aí. Daí, então, vem um momento propriamente da consagração, que é interessante porque durante toda a oração eucarística é o padre se dirigindo ao Pai, né? Ali naquele momento há uma interrupção dessa lógica de funcionamento. Então, para se dirigir ao Pai e o sacerdote, ele reproduz as palavras do Cristo, porque ali é o próprio Cristo que fala. Por isso o missal pede que se considere o tom de voz, que se abaixe a boca em direção à hóstia e o vinho, porque essa ideia do Espírito que está sendo comunicado, porque é o Cristo que vai dizer, isto é o meu corpo que é dado por vós. A partir daquele momento ali ocorre a transubstanciação, né? O que era pão se torna corpo, o que era vinho se torna sangue. Então ali, por isso, a missa, quando se diz que a missa é uma atualização do sacrifício de Cristo, significa que ali naquele momento se presentifica o sacrifício de Cristo, de modo incruento, ou seja, sem derramamento de sangue. Então significa então que a missa, ela refaz o sacrifício de Cristo? Não. No sentido estrito, só existiu uma missa até hoje, que foi o Calvário. No entanto, em virtude dos sinais, fazendo o que ele fez com o sacerdote ordenado, comunicando-se com o próprio mandato apostólico, nós somos levados ao momento do Calvário. Essa que é a ideia. Atualize-se, porque nós ali naquele momento somos transportados para a única missa que aconteceu até hoje, que é a missa de Cristo, que se prolonga, que acontece ali, em virtude dos sinais. Essa que é a ideia. Eis o mistério da fé. Eis o mistério. Agora não se diz mais eis o mistério da fé, porque pode dar a impressão, né? Tem padre que até apontava que o mistério é o todo. Se diz mistério da fé, né? Ou mistério da fé e do amor, mistério da fé para a salvação do mundo, e tem aí lá as anamneses, que é a anamnese, sobretudo a primeira, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Ou toda vez que comemos este pão, bebemos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, porque ele pediu isso, que nós repetíssemos isso até que ele viesse, porque ali, na missa, no momento da consagração, para citar Mozart no Ave Verum, est nobis pregustato, há uma antecipação do céu.
Então, antecipa-se o banquete que todos nós teremos, junto com ele, na mesa de Abraão, de Sara e Agar na lateral, porque ela é mãe dos muçulmanos, então... E a oração continua. Brincando. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma brincadeira. Vai estourar a bomba aqui, não. Esse é meio estourado. Pelo amor de Deus, vai explodir bomba aqui, não. Pelo amor de Deus. Aí nós vamos já terminando, né? Porque a gente vai falar disso também no próximo programa, porque falamos demais. E o assunto é gostoso, aí desenvolve bastante, né? E a gente termina no próximo programa. Mas pode colocar aí. Não, eu falei assim, depois a oração continua, É né? o cordeiro, certo? Não, aí vem toda a estrutura que nós chamamos de anáfora, onde, em primeiro lugar, se aprofunda ali o que foi celebrando agora a paixão, morte e ressurreição. Começa-se as anamneses, né? Memórias, primeiro rezando pelo Santo Padre, rezando pelo bispo local, né? O ordinário local, que é o bispo, né? Porque não se pode pensar em igreja católica desvinculado da comunhão com o Santo Padre e com o bispo, porque onde está o bispo está a igreja. Depois podemos gravar um programa para explicar isso e por que é citado lá. Aí vai depender da oração eucarística. Vai rezar pelos diáconos, presbíteros. A 3 é muito bonita e nesse momento eu olho em direção ao povo, porque ele se diz, né? Atendei as preces da igreja que hoje reuniste-se em vossa presença. É muito bonito, né? Isso, né? E aí depois o memento dos mortos, rezamos pelos fiéis defuntos. Se tem missa de 7º dia, tem uma prece especial, ou numa missa específica para o defunto, rezamos por todos os defuntos. Nesse momento o padre é ideal que ele faça um silêncio ali para que a pessoa, mais uma vez, possa colocar a sua intenção. Isso é muito mais importante do que ficar brigando com o padre ou ligando para a Serra da Piedade. Não falou o nome do meu defunto. Aí dá vontade de falar assim, nem ele nem você entram no céu, então, né? Pelo amor de Deus, né? Primeiro que, para começar, vou falar um negócio que vai ficar louco agora. Para valer mesmo missa de intenção, tem que ser assim. O padre tem que rezar por uma alma e tem que ter espótula. Se não tem isso, é a brasileira. Alguma coisa que tem que pagar o padre por ele estar rezando pela missa. Automaticamente. As indulgências. Tem que ter uma espótula, que é um benefício ali pela sustentação da igreja. Mas não fica escandalizado depois. Eu quero ouvir o nome do seu defunto, paga, pô. Paga pra nós. Exclusivamente. Faz o Pix. Faz o Pix. Exclusivamente. Mas depois, quando nós estivermos próximo do dia dos mortos... Faz o apóstolo, como é que eu não... Eu explico com calma o que é isso. Mas eu queria destacar uma coisa que é importante, porque há 2 momentos na consagração onde se invoca a presença do Espírito Santo. O primeiro é aquele onde nós pedimos as oferendas para que o Espírito repousa e pela consagração ela se torne no corpo e sangue do Senhor. O segundo é onde se pede ao povo que se torne o corpo do Senhor. Então isso é bonito. Lindo. Porque ali naquele momento também o padre, as orações eucarísticas via de regra tem isso, né? Eu peço ao Espírito Santo, né? Peço ao Pai, né? Para que o Espírito Santo seja concedido, para que o povo seja um só corpo e um só Espírito. Para que se realize aquela unidade que está ali no corpo e no sangue do Senhor, no corpo dele, que é a igreja. Isso é belíssimo e muita gente não lê. Então, durante 2 momentos na missa, eu, como padre, peço o Espírito Santo sobre as oblatas e sobre o povo. Aí tem um memento e termina com a doxologia, que é um grande louvor a Deus e propriamente o ofertório, que é um resumo da única coisa que importa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda da glória, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Aí termina com... Que só o padre fala, né? Amém. Aí nós vamos dizer amém? Amém. Amém. E aí, pessoal, depois de assistir esses breves comentários sobre nossa Santa Missa, se inscreve no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Um abraço!